Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, né, minha primeira palestra de 2025. Agradecida à casa que sempre nos convida e é uma honra estar aqui. Hoje o pessoal me solicitou um tema e esse tema está contido lá no livro Vinhas de Luz, capítulo 167. E o capítulo se chama Nossos Irmãos. Vou começar com uma leitura da Bíblia. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus responde: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para todos os seus discípulos, ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Mateus, capítulo 12. Nós sabemos que nós temos dois tipos de parentelhas importantes e principais. Então nós temos aquela parentela corporal. O que é a parentela corporal? A parentela corporal é o laço de família que nos une como parentes, consanguíneos, e normalmente é feito de espíritos simpáticos, aqueles que são missionários juntos, e também de espíritos antipáticos, cujo antagonismo espiritual vai definir uma provação para os dois espíritos. Então, esse antagonismo espiritual é importante e ele normalmente é resgate kármico. E para nós, o laço de família que faz essa união de espíritos que necessitam de crescimento juntos, através principalmente do exercício do perdão, é fundamental para que a gente possa evoluir. Portanto, a gente escolhe, na grande maioria das vezes, esse tipo de parceria nas nossas famílias. Mas nós sabemos que o verdadeiro laço espiritual, ele não é da consanguinidade, e sim da simpatia e da comunhão das ideias. Então, nós já vimos tantas vezes nossa vida mesmo, dois seres que nascem em famílias completamente diferentes e que são mais irmãos do que os irmãos consanguíneos. A afinidade espiritual é muito maior do que se fosse pelo laço de sangue. E aí a gente cria uma outra parentela, que é a parentela espiritual. O que é a parentela espiritual? É o conjunto de espíritos afins, né? Eles têm grandes afinidades entre si, eles lutam juntos, aprendem a se amar quantas vezes for necessário, quantas vezes eles reencarnam, eles aprendem a se amar. E o trabalho conjunto desses espíritos gera excelentes frutos. E isso foi o que Jesus quis dizer aos seus discípulos quando ele disse: aqui estão os meus irmãos. Ele generalizou: aqui estão os meus irmãos e as minhas mães. Então quer dizer, todo aquele que crê em Deus, que acredita que é criatura divina e que trabalha em nome de Deus, é irmão espiritual. Ou seja, todos somos irmãos espirituais. Jesus, quando fala isso, ele contextualiza, né? Ele coloca toda a humanidade nessa irmandade,
tanto encarnados quanto desencarnados. Mas é desses irmãos que nós vamos falar hoje? Não, não é desses irmãos que nós vamos falar hoje. O exercício do amor ao irmão que está próximo a nós é muito fácil. Amar o meu filho é fácil, às vezes com algumas dificuldades, mas o amor é incondicional. Amar o irmão é fácil. Amar aquele amigo muito próximo é fácil. Os espíritos próximos de nós são extremamente fáceis da gente amar. Nós vamos falar hoje de um amor diferente. Então está escrito no Evangelho, e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus também ame o seu irmão. Está em João capítulo 4. Jesus recomendando, se você ama a Deus, tem que amar o seu irmão também. Quem são esses irmãos? Lá no livro Vinha de Luz está escrito assim: são aqueles irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. E aí eu pergunto para cada um de vocês, você fez do seu coração a casa de Deus? Pois que se isso aconteceu, você está se preparando justamente para amar este outro irmão. O que nós estamos fazendo na casa espírita? Nós estamos aprendendo principalmente a amar, levando em consideração o maior mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amar ao próximo significa amar o seu irmão. E quando a gente fala em próximo, a gente sempre pensa naquele que está do nosso lado. Mas vamos fazer um esforço para amar além disso. Então, qual é o irmão que eu preciso amar? É aquele que eu não conheço. Veja, então, a recomendação do livro: o doente que reclama remédio, o infortunado que pede consolo. Quem é esse irmão? Nós encontramos esse tipo de irmão nos hospitais, encontramos esse tipo de irmão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de reclusão, nas ruas. E aí a gente se pergunta como amar esses irmãos. Porque às vezes, lá, por exemplo, na penitenciária, tem um irmão que me fez muito mal. E alguém está dizendo para mim que eu preciso amar esse irmão? Então a resposta é sim. E eu vou contar uma história para vocês. Essa é uma história que eu conto porque foi uma história que me impactou muito.
E é uma história que às vezes eu já contei aqui, eu não me lembro se eu contei ou não. Mas vejam, um rapaz assassinou uma moça com requintes de crueldade. E ele foi pego e foi para a casa de detenção. Foi julgado e condenado. Ele foi condenado a 10 anos e ele poderia sair com metade da pena conforme o comportamento. A mãe da moça ia visitá-lo todos os domingos. Ele não entendia aquilo, porque como que aquela mãe daquela moça poderia ir visitá-lo? Um dia ele disse para ela ia, levava bolo, levava lanche, lia um pedacinho do evangelho para ele, porque ela era muito espírita. Um dia ele perguntou para ela, ele não aguentou mais e falou para ela: como é que você olha para mim e consegue fazer isso por mim, sendo que eu assassinei sua filha da maneira mais cruel possível? Ela disse: eu tenho um único objetivo: matar o assassino da minha filha. No entendimento daquele homem, tão contaminado com a violência, ele disse claramente: ela vai me visitar para vigiar o dia que eu vou sair daqui. No dia que eu for sair daqui, ela vai me matar. E assim foi feito. 5 anos ele cumpriu a pena e por bom comportamento ele conseguiu, sair com a metade da pena cumprida. E ela, no domingo anterior à saída dele, disse para ele: eu venho te buscar. E ele entendeu, ela vai me buscar porque ela vai me matar. Mas ele achou que ele merecia isso. E assim, no dia que ele saiu, a mulher estava lá. E ele disse: olha, aqui eu estou na sua frente e você pode fazer o que você quiser. Durante os 5 anos, eles desenvolveram um vínculo importante de amizade e principalmente de exercício do perdão. E quando ele diz para ela: agora eu estou aqui diante de você, pode me assassinar também. E ela diz: não, o homem que matou a minha filha, eu já matei. O homem que sai aqui hoje é um homem transformado. É o meu irmão que eu aprendi a amar. Então, é esse tipo de conduta que Deus espera de todos nós. O exercício de um perdão que a gente sequer consegue imaginar que nós damos conta. Porque estamos tão profundamente grudados nas nossas chagas de mágoas, dores, egoísmo, vaidade, orgulho, que não conseguimos sequer achar que essa história é verdadeira, e ela é verdadeiríssima. É muito interessante esse tipo de exemplo. Portanto, como que nós podemos ajudar esse irmão que a gente não conhece e que está nessa situação de abandono? Nós podemos visitar, muitos fazem isso. Nós podemos conversar, uma conversa amiga, um acolhimento. Nós podemos dar remédios, dar comida, dar roupa. Tudo isso a gente pode fazer. Mas existe uma coisa simples que pode ser nosso primeiro passo e que seria maravilhoso que nós nos dispuséssemos a fazer a partir de hoje. Orar por esses irmãos. Lembrar de todos eles sempre nas nossas orações, porque a prece é poderosíssima. E a prece vai fazer com que os nossos corações se acalmem, para que a gente possa iniciar esse grande processo de se apaixonar pelos irmãos em infortúnio. Nós podemos amá-los. Depois segue o livro recomendando que a gente ame os nossos irmãos
ignorantes que anseiam por conhecimento. Quem são esses irmãos? Nós. Todos nós, grandes ignorantes, mas que quando estamos nos dispondo a ouvir os ensinamentos de Jesus, nós estamos ansiando por conhecimento. E essa ansiedade vai fazer com que a gente torne os nossos pensamentos, o nosso cérebro, um solo fértil para boas sementes. E essas sementes estão sendo plantadas neste exato momento, no pensamento de cada um de vocês. Porque eu sou apenas transmissora da verdade de Jesus. E na minha cabeça e na minha consciência também estão sendo plantadas essas sementes. Depende de nós deixar esse solo fértil para que essas sementes possam germinar verdadeiramente. Eu aprendo, eu compartilho. Esse é o jeito de ajudar os meus irmãos ignorantes que anseiam por conhecimento. E isso é só na casa espírita? Não. Tudo que nós sabemos, nós podemos dividir com o nosso irmão, compartilhar o nosso conhecimento. E assim nós fazemos de todas as maneiras. Se eu sei alguma coisa que eu considero que eu sei um pouquinho a mais que o meu irmão, eu compartilho com ele o meu conhecimento, para que ele cresça junto comigo. E aí, quando a gente fala assim, a gente sempre pensa na gente um passo à frente do outro. Nós nos esquecemos de nos colocar na posição de quem está atrás. E há aqueles que estão à nossa frente. E eles também vão querer nos ensinar. Então, é sempre uma cadeia de 3 elos. Um para frente, um no meio e um para trás. E o mais importante para movimentar essa cadeia é a disponibilidade. Estarmos disponíveis para compartilhar tudo o que nós sabemos com aquele irmão que nos procura em busca do nosso conhecimento. Então, pode acontecer isso na área da educação, pode acontecer isso na área da religião, pode acontecer isso na área das finanças, no trabalho. Quantas e quantas vezes a gente fica com preguiça de ensinar o nosso colega de trabalho alguma coisa que a gente já tem experiência, né? Eu faço preceptoria da residência de neurologia e toda vez que vai entrar um neurologista, um residente novo, né? Eu vejo um comportamento muito interessante. A gente tem R1, R2, R3 e R4. Então, vai graduando, né? À medida que vai fazendo a residência. Quando os R1 entram, os R2 falam bem assim, ai meu Deus, lá vem os calouros. Você foi R1 um dia? Eu falo para eles, que soberba é essa em que você se coloca como se você fosse melhor do que o seu colega que está entrando no trabalho? Divida com ele aquilo que o outro já dividiu com você. E aquilo que nós, que estamos aqui há um pouquinho mais de tempo, dividimos já com tantos todos os dias. Não adianta a gente subir no pedestal e achar que a gente sabe mais. Não é por aí. Saber compartilhar é principalmente se colocar como igual ao seu irmão. E continuando, ele diz: amar os irmãos desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz.
Quem são esses irmãos? Com certeza nós não vemos esses irmãos frequentemente. Eles não fazem parte do nosso dia a dia, praticamente. No entanto, eles têm uma coisa preciosíssima. A experiência deles faz com que nós reconheçamos aquilo que nós não queremos fazer. Quando nós vemos um irmão em erro, isso nos auxilia a perceber o caminho correto. Portanto, esse irmão em erro é um excelente professor para cada um de nós. O que ele nos mostra? Se nós vemos na rua um drogado, um bêbado, um criminoso, o que eu concluo? Esse caminho aí eu não quero percorrer. A experiência negativa do meu irmão interfere positivamente no uso do meu livre-arbítrio. Portanto, ele é um grande amigo nosso, um irmão valoroso que nos mostra um caminho que nós não queremos percorrer. E a todos esses irmãos, gratidão. Gratidão a esses irmãos que escolheram caminhos tortuosos, mas que nos mostram aquilo que nós não queremos escolher. Portanto, esses irmãos de vida duvidosa merecem que nós não só sejamos gratos, mas que também façamos alguma coisa por eles, para que eles também possam perceber o quanto podem melhorar as suas escolhas. E se nós não conseguimos fazer de maneira verbal com eles, que continuemos fazendo as nossas preces. Esses irmãos necessitam enormemente da nossa interferência amorosa. Continuando no capítulo, ele diz: os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem. Esses moram dentro da nossa casa. Todos os dias a gente tem um adolescente que nos desafia à tolerância. Quantos de nós passamos, vamos passar ou estamos passando por essas situações dos insubmissos que nos desafiam à tolerância? Acontece que esse desafio, ele é muito interessante, porque, mais uma vez eu digo, o que move o ser humano? O que move o ser humano é a vaidade. Todos nós somos tremendamente vaidosos. E então, dessas chagas de orgulho, vaidade, soberba e etc., vem os nossos maiores problemas. E nós criamos os nossos inimigos, por assim dizer, através desses conflitos que nós temos quando a gente compete em poder. E esses irmãos, quando nos desafiam, nos desacatam, muitas vezes eles estão apenas estabelecendo oponência às nossas ideias. Nem sempre eles querem briga. Em muitas vezes eles apenas não pensam como nós. No entanto, a primeira coisa que surge em nós é a raiva. É a raiva e a vontade de nos vingar. Por quê?
porque o fulano não pensa como eu. E é tão difícil amar quem não concorda com a gente. É muito complicado. Se a pessoa não joga no seu time, o que você faz? Dispensa, manda ela trocar de time, né? Se a pessoa não fala amém para as suas ideias, ela não serve para você mais. É assim todo dia. Aquele que não te acha bonito, dane-se. O que eu quero com essa pessoa que não me acha bonito, né? Quando qualquer um dos nossos irmãos faz isso, gera oponência às nossas ideias, nós movimentamos a raiva, que é uma força motriz muito interessante. Se nós usássemos a raiva de uma maneira construtiva, nós teríamos na raiva uma grande aliada. Quando a gente está com raiva, o que a gente faz? A gente vai atrás e resolve. Quando a gente está amando, não. E é interessante, porque se a gente canaliza a raiva de uma maneira benéfica, ela vai fazer com que a gente produza. Só que nós, talvez ainda não estejamos preparados para perceber isso. Nós não temos maturidade, principalmente para exercitar o perdão. E é por isso que a raiva nos consome. É por isso que a mágoa nos consome. Então, como é que eu consigo amar o meu irmão que faz oponência a mim? Outro dia desses, eu estava olhando, porque eu ainda sou geração Facebook. Eu olho muito Facebook. E aí eu estava olhando uma briga no Facebook que eu achei muito engraçada. A briga começou porque alguém, sei lá quem, fez uma cirurgia de mudança de sexo, um famoso aí. E, de repente, tinha um monte de gente dizendo: ai, que bom, feliz que você realizou seu sonho, não sei o quê. Então estava uma vibe assim, até engraçadinha. De repente, um colocou lá: você é um degenerado. Pronto, foi o suficiente para milhões de comentários. Que isso não é de Deus, que isso, aquilo, que isso, aquilo outro, que isso, aquilo outro. E eu me perguntei, aonde vai essa discussão? As pessoas entram em discussão não para mudar as coisas. Elas não estavam ali querendo modificar nada. Elas entram em discussão porque elas fazem uma disputa egóica. Por que entrar em discussão, então, se você não pode mudar o que aconteceu? Para que brigar? E se você respeita aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, que é uma coisa que nós espíritas estamos tentando aprender, a respeitar o livre-arbítrio, por que interferir na decisão do outro? Se essa decisão do outro não te esfola nem a pele. Qual o objetivo? Brigar para disputar egoicamente uma ideia. Nada além disso. E aí a gente gasta uma energia louca num negócio como esse. Continuando, amar os nossos irmãos demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Quem nunca viveu uma ruptura amorosa aqui? Acho que não tem, né? Então, quando a gente rompe um relacionamento, ou dor do cão, ou raiva, ou sentimento de menos-valia, ou vontade de matar o outro, a gente entra,
a gente se implode como se a gente fosse um edifício condenado, né? Caiu tudo, desabou. Mas o que vem depois desse desabar? Se nós somos inteligentes e espertos, vamos respeitar aquele momento do luto, aonde você tem que se desvencilhar das dores, das mágoas, etc. E depois o que você vai fazer? Se reconstruir. E você vai se reconstruir pior ou melhor do que você era? Melhor, sempre. Por quê? Porque você teve uma experiência que te fez crescer, uma experiência dolorosa que te fez evoluir. Portanto, bendito seja o meu ex, que me transformou em uma pessoa melhor. A arma que ele usou foi a dor. Mas ok, se aconteceu comigo, eu precisava dessa dor. Tira tanto peso do final dos relacionamentos quando a gente pensa assim. Tira tanta mágoa dos nossos corações que a gente começa a exercitar a gratidão, o perdão. É fácil, gente? Não é fácil não. Eu tenho, acho que 17 anos de divórcio e tem dia que eu ainda tenho uma vontadezinha de torcer o pescoço do meu ex. Mas ok, eu continuo vivendo, me movendo pelas minhas conquistas e não pela dor que me motivou a me sentir menor ou qualquer coisa assim. Apesar da dor e da desconstrução que a pessoa provocou em mim, ela me ensinou a me reconstruir. Então eu amo esse irmão que fez esse estrago na minha vida. Exercício de gratidão e amor. E aí vem os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem. Pensem nas seguintes figuras: Júlio César, Átila, Napoleão Bonaparte, Mao Tse-tung, Hitler, Mussolini, Stalin, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Vladimir Putin, Fidel Castro, Maduro, Trump, Lula, Bolsonaro, Anitta, Pablo Vittar, MC, lá vai cacetada, tem tantos hoje, Oruan, sei lá o nome da criatura. O que essas pessoas nos mostram? O que elas têm em comum? Elas trabalham com uma faixa energética, que é uma faixa energética que faz com que a gente parasite. Nós viramos espíritos sanguessugas quando a gente se preocupa com pessoas assim. Teve uma época, é lógico, não tem ninguém perfeito nesse mundo. Então eu posso dizer que pessoas como a Anitta, por exemplo, eu não deixo entrar na minha casa. Porque eu realmente desprezo certas coisas. Para mim aquilo ali é uma forma de desconstruir. Então eu evito. E aí eu fiquei me perguntando por que ela me incomodava tanto. Por que aquela criatura me incomoda tanto? Eu não consegui achar a resposta ainda. Eu acho que talvez eu me identifique com alguma coisa nela, ou talvez eu tenha uma inveja, sei lá. Eu tento pensar, mas ela me incomoda tanto que nem para pensar eu tenho muita lucidez. Mas eu comecei a rezar por ela. Não é fácil. Não é fácil rezar por uma pessoa que você despreza. Mas eu comecei a fazer esse exercício de torcer para que ela se torne uma pessoa melhor. De pedir a Jesus que seja presente na vida dela de alguma maneira. Que ela faça menos estragos nas vidas das crianças que a seguem.
que ela possa mostrar, ela tem um poder midiático muito grande, então que ela possa mostrar coisas melhores. Então as minhas orações por ela são exatamente essas, porque alguma coisa me incomoda demais na existência dela. Ela me faz perceber muita coisa ruim. Só que aí eu parei para pensar que quando ela me faz perceber coisas ruins, automaticamente eu me lembro de coisas boas, para limpar o meu pensamento. Gratidão a ela, porque ela faz em mim o exercício da comparação e ela faz com que eu veja coisas diferentes. E tento, todos os dias, reconhecê-la como irmã. E aí, para terminar, está escrito lá: os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. Para todas as pessoas que já passaram por nossas vidas e nos irritaram de alguma maneira, nós percebemos com o passar do tempo uma mudança de atitude, né? Então hoje eu brinco assim, a pessoa me irrita, eu falo, graças a Deus eu estou trabalhada no Evangelho. Porque a gente tem vontade de matar. Aí você trabalhado no Evangelho, a vontade de matar diminui, você tem vontade às vezes só de ferir gravemente. Aí você trabalhado no Evangelho, você segura mais ainda essa vontade de ferir, vai só dar um arranhãozinho na criatura. Mas gente, isso é nosso, isso é do ser humano, é assim que a gente reage. Nós ainda temos instinto, nós ainda temos maldade, nós ainda temos muita imaturidade. E acontece com todos nós, né? Outro dia desses eu estava lendo lá, se até Jesus foi traído, por que você não pode? Não é interessante? Por que você está tão indignado de ser traído se até Jesus foi? Né? Então, a gente vive essas realidades e nós podemos olhar com bom humor para as coisas que nos acontecem. Sempre agradecendo, porque há esses irmãos, justamente esses irmãos a quem nós nos referimos hoje, que são infinitamente responsáveis pelo nosso crescimento, porque nos mostram uma realidade que a gente às vezes não quer ver. Então, a esses irmãos hoje, o nosso exercício, o nosso aprendizado de gratidão, de orarmos por eles e sempre que possível realizarmos mais do que somente preces, buscarmos esses irmãos para poder ajudá-los, para poder nos ajudar, para que nós cresçamos juntos. Jesus se ofereceu pela humanidade. Nós estamos nos propondo a nos oferecer apenas por alguns irmãos, mas se nós fizermos isso, o nosso crescimento em nossas encarnações será infinito. E Emmanuel termina esse capítulo com uma linda frase: se amas a Deus no irmão que te entende a ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que você ainda não pode amar. Que Jesus esteja com todos nós nessa semana e em todos os dias de nossas vidas. E agora nós vamos passar para a atividade do passe. Vamos nos sentar confortavelmente em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos neste momento ao nosso querido, amado e amigo Mestre Jesus, rogando a espiritualidade que coordena os trabalhos desta casa, que interfira nesses trabalhos de passe, aonde nós possamos receber, por intermédio da bondade e da misericórdia do nosso Pai, esses eflúvios energéticos, que eles encontrem as nossas células físicas e renove a nossa energia,
cure as nossas dores, melhore a nossa capacidade física, que nós recebamos também um tratamento espiritual, tentando, por merecimento, livrar-nos das mágoas, das dores, das angústias, das vontades de realizar coisas que não vão nos fazer bem. Que nós olhemos para os nossos irmãos com os olhos que gostaríamos que eles nos olhassem. Olhos amorosos, preocupados, querendo que o nosso irmão cresça e pedindo que cresçamos junto com ele. Mestre querido, enche-nos de disposição para trabalhar na sua seara. Nos ajuda a perceber o quanto é importante que nós tenhamos outra atitude. Que não seja só o venha a nós o vosso reino, mas que seja sempre, Jesus, feita a sua vontade, para que todos nós, bem ou mal, cheguemos à condição de espíritos perfeitos, porque foi para isso que Deus nos criou. Que nós tenhamos tolerância, paciência e resignação para aceitar os seus desígnios, sabendo que a sua vontade nem sempre é igual à nossa, percebendo que o que desejamos vai de encontro à nossa vaidade, deixando que Deus e Jesus e toda a espiritualidade atuem em nossas vidas, nos dando somente aquilo que precisamos e que nós possamos trabalhar pelo merecimento de toda a bondade que aconteça em nossas vidas de agora em diante. Mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta casa abençoada e te pedimos que abençoe cada parede, cada tijolo deste templo seu, para que esta casa possa continuar beneficiando e ajudando a todos que a buscam. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome, e agradecemos principalmente a sua presença entre nós. Que possamos voltar para os nossos lares, melhorados e com outra disposição. E que essa energia positiva se estenda aos nossos familiares, aos trabalhadores da casa que não puderam estar aqui e a todos aqueles que em nossa mente agora fazem morada sob a forma de preocupação. Encontre cada coração, Mestre querido, e deixe nesses corações as suas melhores impressões. Graças te damos e te pedimos que seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Uma ótima noite a todos, ótimo regresso ao lar.